Shalom, queridos, graça e paz, amém? Aqui é o pastor Nizar. Eu senti no meu coração de deixar uma palavra para vocês aqui direto do meu quartinho de oração, amém? O Senhor colocou no meu espírito, no meu coração, acerca de muitas coisas que nós temos vivenciado no meio de pessoas, até mesmo do meio evangélico, né? Que nós temos ouvidos, pessoas de perto, pessoas de longe que andam junto com a gente, amém? E deixa essa palavra aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4, Paulo, ele diz assim, ó: a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas. Em outras palavras, persuasivas vem de persuasão, palavras impactantes, palavras difíceis de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Amém? Queridos, para nós entendermos essa palavra, essa frase de Paulo, nós temos que ver quem era Paulo. Paulo era um homem judeu, era um homem firme com todas as suas doutrinas, ensinamentos, desde a infância. Era um assassino de cristãos, sim, mas no seu coração ele estava fazendo aquilo que era certo. Por quê? Porque ele foi ensinado aos pés do homem mais sábio que existia em todo Israel, chamado Gamaliel. Se houvesse alguém mais capacitado em teologia na época, era Saulo, era Paulo. Então ele tinha certeza de que ele estava fazendo era algo correto. Porque no Velho Testamento nós estávamos debaixo de um jugo. Amém? Até que o Senhor Jesus ele se manifesta para ele no meio do caminho, onde ele estava indo para Damasco. Amém? Jesus aparece para ele e diz: Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando Saulo ele tem uma vida totalmente transformada, quando ele conhece verdadeiramente o Senhor Jesus. E quando uma pessoa ela conhece verdadeiramente Jesus, todo o entendimento, todo o intelecto, toda a religiosidade dela, ela pega, amassa e joga no lixo. Porque nada mais faz sentido. Vou contar só um pedacinho da minha história, do meu testemunho, mas isso eu vou gravar em um outro vídeo. Eu sou filho de palestino, eu sou filho de árabe, minha família, por parte de pai, toda mora em Israel. Eu fui criado debaixo de uma doutrina muçulmana. Eu orava com meu pai 5 vezes por dia, inclusive de madrugada. Eu acreditava que tudo isso era certo, que eu estava fazendo bem, tanto para o meu pai, que eu queria ser orgulho, quanto da mesma forma diante de Deus. Amém? Quando eu conheci verdadeiramente Jesus, há 10 anos atrás, através de uma manifestação de um anjo, depois de 15 meningites, num hospital, o Senhor me curou, a minha mente foi totalmente renovada. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando Paulo, em uma outra passagem, ele diz assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós devemos buscar os melhores dons em cima daquilo ao qual nós somos chamados por Cristo para executar. Por exemplo, Paulo, ele era apóstolo. Ele não foi consagrado, ungido apóstolo, mas o chamado dele era apostólico. Ele mesmo testifica isso. Então, por exemplo, ele deveria buscar com zelo os melhores dons que atribuíssem ao seu chamado, ao seu ministério. E hoje eu tenho visto pessoas que o Senhor ele tem colocado sobre a vida delas dons apostólicos, dons de cura, mas elas estão insatisfeitas. Elas querem ser profetas, e o profeta ele quer ser usado na cura, ele quer ser usado no apostólico, e o apostólico quer ser evangelista, o evangelista quer ser mestre, sabe? Nós temos que seguir firmes no propósito ao qual o Senhor nos chamou. E nós temos que executar tudo aquilo que o Senhor desempenhou, que o Senhor outorgou sobre as nossas vidas. Amém? Eu não fico falando palavras ambíguas, palavras de duplo sentido,
ou palavras para o quê? Para alcançar mais seguidores. Não, eu falo e prego aquilo que eu vivo, como todos me conhecem, até mesmo de vídeos anteriores, eu prego aquilo que eu vivo. No começo do meu ministério, eu era perseguido, até mesmo pela família, pela minha parte árabe, enfim, né? Não perseguição como a gente vê na televisão, não é assim, mas por não aceitarem como que um filho de um muçulmano pode se converter ao cristianismo, porque é horrível isso para a família, né? Como em qualquer outra religião. Mas o Senhor me deu uma palavra que Paulo ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele diz assim, porventura procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Se buscasse eu o favor dos homens, não seria eu servo de Cristo. Amém? E o Senhor Jesus ele nos fala em Mateus capítulo 10, ele não veio para trazer o amor, mas a espada. E a revelação, ela chegou, foi para os filhos. Marcos 4:11. Os mistérios e os segredos do reino são revelados para os filhos. Os de fora ouvem, não escutam, veem, não compreendem. Amém? Então vamos parar de perseguir aqueles pregadores que gritam, aqueles... Não foi revelado. O que foi revelado para você não foi revelado para eles ainda. Se o propósito do Senhor Jesus e do Espírito Santo for se revelar para eles como foi revelado para nós, ele se revelará. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos curar os enfermos, pregar o Evangelho, curar os leprosos, ressuscitar os mortos e vamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E deixa que de experiência vale mais do que uma pessoa que não tem experiência. Quando temos a convicção daquele que nos chamou e aquilo que Ele nos chamou para cumprir o seu propósito, nós não nos preocupamos mais com o que falarão ao nosso respeito. Com o que falarão ao nosso respeito. Por exemplo, quando eu era muçulmano, tudo vai em cima de dogmas e doutrinas e aquilo que o povo carrega. E o Senhor começou a me revelar coisas ocultas, coisas que como por exemplo, eu comecei a ter sonhos proféticos, eu tocando shofar, que para os árabes era um símbolo judaico, eu carregando talit nos meus ombros, e eu fui obedecendo a voz do Espírito Santo, através desses sonhos proféticos. Eu fui adquirindo shofar, talit. Eu tenho 2 shofares, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, muitas pessoas pregam de que aquela passagem que diz assim, no pouco me foste fiel, no muito te colocarei, atribuem somente para ofertas. Não, quando o Espírito Santo te revela algo, Ele quer falar em todas as áreas da tua vida. Quando o Senhor ele te revela uma coisa pequenininha, porque Ele nunca vai começar com grandes revelações, mas quando Ele começa com uma coisa pequenininha e você obedece, Ele começa a te revelar coisas grandes. E essa é a chave, esse é o segredo para ouvir a voz de Deus. Você tem que estar sensível. E quando Ele te liberar uma coisa pequena e você obedecer, Ele vai começar a liberar coisas grandes. Ao ponto de que você vai querer entrar no seu quarto de oração, vai começar a querer só para ouvir a voz dEle. Ele se revelar para você. Sabe? Muitas pessoas vão até o monte, e eu não sou contra o monte, eu amo o monte, para ver anjos, para ver a atmosfera de glória. E eu vejo aqui no quarto de oração, eu vejo anjos aqui nesse ambiente. Em outro vídeo eu mostrarei. Eu vejo anjos, eu vejo luzes piscando, eu vejo atmosfera de glória. Por quê? Só para concluir esse vídeo, no Velho Testamento, os homens carregavam a presença de Deus dentro de uma caixa. Amém? Hoje você é a arca. Nós somos os portadores da glória. Nós manifestamos o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados.